Pessoal, bom dia a todos. Um prazer enorme ter vocês aqui em mais uma aula do programa de residência em cardiologia baseado em evidências. É um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz, eu sou representante do Hospital das Clínicas da UFMG nesse programa. E é um programa que é direcionado à educação médica continuada. Ele está aí disponível para vocês na TV SMC, para que vocês possam voltar a ver essas aulas, estudarem essas aulas, tá? E é importante frisar que tudo aquilo que a gente vem a discutir e a pontuar, isso são opiniões pessoais de quem faz parte desse programa, e não obrigatoriamente é a opinião da sociedade, tá? São coisas diferentes. Antes de eu falar sobre a aula que nós montamos para hoje, até lembrando vocês do calendário que nós montamos, nós estamos aí na terceira semana. Eu vou introduzir um pouquinho a chamada medicina baseada em evidência para vocês, e vou explicar por que que essa aula foi montada, e até para que vocês que começam ali em abril, a gente já mandou um e-mail para vocês faz mais ou menos umas 4 semanas, tenham tempo suficiente para começarem a montar as aulas com qualidade, tá, gente? E lembrando, estou esperando eu, Fredão, aqui, as aulas de vocês para que a gente possa, se necessário, opinar na formatação que vocês fizeram, tá? Para a gente possa ajudar cada um dos centros. A gente parte do princípio que as aulas ali de abril já estão praticamente quase prontas, e o pessoal de maio já está começando a formatar, quem vai apresentar em junho já está estudando, tá bem? E mais para o final desse mês eu mando para vocês a divisão das instituições que vão apresentar no semestre que vem. Combinado? Pode ser? Bom, qual que é a aula de hoje? A aula de hoje é sobre o cuidado que vocês têm que ter com o paciente e qual que é a relação de vocês, médicos, com evidência científica. A aula de hoje ela é muito conceitual, tá? Eu vou falar para vocês muitos termos, da parte científica, da parte bioestatística. Não é para vocês aprenderem os termos, muito pelo contrário, é para vocês saberem que eles existem. E a ideia é que ao longo desses 2 anos, cada um de vocês tenha um interesse particular de estudar bioestatística, epidemiologia, metodologia científica. Senão vocês não vão conseguir progredir como médicos. E aí eu vou explicar por quê, tá bom? Então a aula de hoje é uma aula conceitual e educativa, ok? Com isso, eu vou falar para vocês um pouquinho o compromisso que vocês têm que ter com a ética, e aí eu queria que vocês prestassem muita atenção sobre esse primeiro ponto, qual que é a revolução que nós tivemos no conhecimento médico nos últimos anos, e daí trouxe um desafio enorme na nossa prática médica para que ela venha a ser responsável, qual que é a complexidade que nós temos nos sistemas biológicos e a razão pela qual a gente tem a metodologia científica para nos apoiar em decisões que sejam mais certeiras, como é que vocês têm que montar a prática de vocês no chamado 5As, o que de termo de estatística e metodologia científica obrigatoriamente vocês têm que sentar e estudar nesses meses todos daqui para frente, o que são ensaios clínicos, revisões sistemáticas, meta-análise, mas diversas outras facções de estudos e algumas mensagens finais, tá? Espero que em 30 minutos, 25 minutos, eu possa resumir isso para vocês de forma bem didática. A primeira pergunta que eu vou fazer para todos vocês, eu queria que vocês prestassem bem atenção, ela é simples. Por que que vocês acham que é importante entender aquilo que vocês estão lendo na literatura médica? Vocês já pararam para pensar? A resposta é muito simples, gente. Se você não tem dado, você é apenas uma pessoa com uma opinião particular. E de opinião, muitos têm opinião, e isso não define uma tomada de decisão certeira, tá? Essa frase é de um estatístico chamado Edward Deming, economista, e isso serve para todas as áreas. Então, para tomar a decisão correta, você tem que ter conhecimento e julgamento clínico. Se você não tiver conhecimento e julgamento clínico, a grande chance é que você está errando na sua tomada de decisão. E daí que vem a importância da literatura médica. Vocês passam pela faculdade, vocês passam pela residência e vocês passam pela vida profissional, muitas vezes não pensando nisso, tá? A grande questão é que você tem que ter a capacidade de estudar por você próprio. A gente chama de estudo
autodirigido, tá? Para que você tenha capacidade, ao longo de toda a sua carreira, continuar desenvolvendo a sua capacidade de entendimento dos conceitos médicos e da aplicabilidade daquilo que você está lendo para o seu paciente. Mas antes disso tudo, você não pode esquecer, gente, de forma alguma, que o primeiro compromisso de vocês é com a ética médica, tá bom? E é por isso que eu gostaria de passar para vocês esse vídeo. Zac, você me dá o retorno se o vídeo estiver passando, tá? Ou não. Combinado? Tá? 1 minuto e meio de vídeo. Presta bem atenção nas palavras do Adib. Medicina é uma profissão linda quando exercida com a dignidade e a ética que é próprio da profissão. Eu acho que nenhuma profissão dá tantas opções para o recém-formado como da medicina. Agora, é preciso que o indivíduo não confunda a profissão com a comercialização. Isso é uma tragédia que eu experimentei no começo da minha carreira, não cedi e sugiro fortemente aos jovens que não cedam. A profissão tem que ser exercida com absoluto compromisso com a ética. Eu tinha um professor que dizia que você trata o doente como se fosse sua mãe e seu filho. E você não pode, de forma nenhuma, pensar em outra coisa que não seja o benefício do doente. Porque a profissão foi feita não para o médico. A profissão foi feita para o doente. O médico é um simples agente. E eu costumo dizer que todo indivíduo doente se transforma num ser aflito, angustiado e com medo. O oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. Ele precisa acreditar em quem o trata. E você não pode, de forma nenhuma, utilizar esta coisa que é a crença, a fé que ele tem em quem o trata e tentar tirar vantagens pessoais para si. Seria talvez uma traição absolutamente inominável. Pessoal, a prática de vocês, cuidado com os conflitos, tá? Sempre vai ter conflito. Meu conflito, por exemplo, é um conflito educacional. É um conflito de sociedade mineira, né, Fred? Isso a gente comenta o tempo inteiro entre a gente. Cuidado com os conflitos, tá? E mais do que isso, o foco principal é a pessoa que você está cuidando. Todos nós um dia vamos ser pacientes, tá? Todos nós. Nossos filhos, nossos pais, cuidem bem dos pacientes. E quando você pensa na ética, aí você começa a entender um pouquinho que a medicina, ela mudou nos últimos 20, 30 anos. Eu chamo de revolução do conhecimento médico. É uma revolução gigantesca, sabe por quê? Primeiro que houve uma revolução na velocidade que a informação está chegando em todos vocês, tá? A velocidade da informação, ela chega tão rápido, como que essa mudança está ocorrendo nos últimos anos, ok? E isso é para tudo no mundo. Antes, quando eu fiz medicina, a gente pegava os artigos numa biblioteca, a gente tinha que pedir o artigo, comprar o artigo, ele chegava depois de uma semana para a gente. Hoje, gente, vai ter o American College daqui a 2 semanas. No mesmo momento que está tendo a palestra, os artigos já estão todos no meu celular. E isso acontece toda semana para vocês. A quantidade de conhecimento é enorme. E mais, houve uma revolução na construção do conhecimento. Não é só na quantidade de conhecimento. A construção do conhecimento médico mudou, gente. Sabe por quê? Até 30 anos atrás, a gente tomava a decisão seguindo basicamente a nossa experiência pessoal. Era o nosso julgamento apenas. Hoje,
você tem uma série de evidências que fazem a base do pensamento hipotético dedutivo. Aí sim você junta a sua experiência, aí sim você toma a decisão médica. Isso nós falamos que é a prática de saúde baseada em evidências. Então ela mudou, gente. Só que a grande questão é que além daquelas competências todas que vocês desenvolveram na faculdade, do ciclo básico, com anatomia, fisiologia, fisiopatologia, patologia, bioquímica, tá? Anamnese, exame físico, conhecimento básico da doença, 3 novas competências se agregaram e a gente não é treinado para isso. Quem entender o que é epidemiologia, entender como se faz metodologia científica e entender o que é bioestatística. Existe uma quantidade enorme de estudos sendo lançados todas as semanas e cardiologia é a especialidade que mais produz conhecimento, tá, gente? Você tem que saber exatamente o que você vai ler e como ler, senão você não consegue seguir as inovações da especialidade. Primeiro conceito importante da prática baseada em evidências que vocês vão ter. Toda vez que vocês estiverem pensando em alguma tomada de decisão, o foco é o paciente. E ao paciente você deve o benefício e o não malefício daquela sua intervenção, tá? Isso eu chamo de desafio ético, gente, tá bom? Para que você tenha um pouco mais de certeza que você está fazendo um potencial benefício e não malefício, existe um desafio que a gente chama de técnico. Para que você entenda isso, você tem que saber o que é eficácia e segurança. E você tem que ter a prova do conceito de eficácia e segurança. Eficácia está relacionado aos estudos de intervenção e segurança está relacionado à tríade de formação dos estudos em fase 1, 2, 3. E quando você pensa que esse conceito não é importante, gente, quando você toma a decisão em evidência ruim, baseada em evidência ruim, geralmente você erra, tá? Você erra ou o que a gente chama de magnitude do efeito, você acha que está fazendo muito benefício e de repente está fazendo pouco, ou você erra a direção do efeito, você acha que está fazendo benefício ao seu paciente e na verdade está gerando malefício. De forma com que a qualidade da evidência é fundamental para que você tenha um pouco mais de certeza do benefício, não malefício, e aí nós estamos falando de eficácia e segurança. Isso não é suficiente, gente. Quando você pensa nesse desafio ético, existe um desafio prático no final das contas, que é você transformar eficácia e segurança em desafio prático da custo-efetividade, que é a hora que você põe em prática aquilo que você estudou na teoria, nas melhores condições possíveis. Isso não é fácil de entender. E o não é fácil de entender também que o sistema biológico é completamente complexo, tá? Você achar que eficácia e segurança parte de um pensamento fisiopatológico é um pensamento muito inicial. Como o sistema biológico é muito complexo, você precisa testar. Testar para realmente você ter um pouco mais de certeza se você está no caminho correto. Vou dar um exemplo para vocês simples. Na nossa cabeça, a gente pensa de forma cartesiana, tá? Como se 2 mais 2 fossem 4 para o sistema biológico. Isso não funciona. Um exemplo muito simples. E isso aqui todo mundo sabe, tá? Se você chega no pronto-socorro, atende um paciente, ele vira para você, doutor, estou com uma dor torácica. E de repente você tem uma troponina tocada, para todo mundo isso é igual a infarto? 2 mais 2 é igual a 4? Isso não pode ser TEP? Não pode ser sepse? Não pode ser insuficiência cardíaca descompensada? Não pode ser erro Bom dia. laboratorial? Olha a quantidade de coisa que pode acontecer nesse meio tempo. 2 mais 2 não são 4 no sistema biológico, gente. Tá bom? Então, o pensamento cartesiano, ele não serve para sistemas biológicos. E aí que vem a grande dúvida. E um segundo conceito que vocês têm que entender. A prática de vocês tem que estar apoiada nesses 5 As. Tá bom? Em português, mais fácil de vocês entenderem. Vocês têm que saber fazer perguntas clínicas, vocês têm que saber buscar a evidência, vocês têm que saber analisar a evidência, aplicar a evidência e avaliar ela. O que é isso? Sabe o que é pergunta clínica, gente? Pergunta clínica parte desse acrônimo, tá bom? Que a gente chama de pico ou picote, tá? Faltou o T no final, que a gente chama de tempo. O que é o acrônimo PICO?
P de paciente, I de intervenção, C de comparação, O de desfecho, T no final do picote de tempo. Você vai falar assim, Luiz, para que serve isso? Você já parou para pensar que quando você está no pronto-socorro, chega um paciente com dor torácica, é um infarto, está suprado, parede anterior, você vai levar para hemodinâmica, você deu AS, dose de ataque. A hora que você para pensar, vou dar ou não vou dar o segundo antiplaquetário neste momento? Você não parou para pensar que isso é uma pergunta pico? Volta lá. Paciente com síndrome coronariana aguda, dar ou não dar o segundo antiplaquetário contra não dar o segundo antiplaquetário. Eu quero diminuir infarto, morte, disfunção ventricular, trombose de stent. O que você fez na sua prática ali foi uma pergunta pico. Você só não organizou na sua cabeça que esse acrônimo é o que você faz o tempo inteiro na sua prática. Você está com um paciente com sinusite. Paciente com sinusite, dar um antibiótico, conta não dar um antibiótico. Eu quero diminuir sintomas, diminuir complicações, melhorar a qualidade de vida dele. Pergunta pico, tá? O tempo inteiro você faz pergunta pico na sua prática e você nunca organizou isso na sua cabeça. E mais, vocês não sabiam que os abstracts, os estudos todos, eles são montados em cima de perguntas picos. Quer um exemplo simples? Isso aqui foi o Complete Trial, publicado em 2019. Eu sempre faço o exemplo através dele, que é simples. No abstract está pico. Esse estudo é um estudo em que você avalia o paciente com infarto com supra, com doença multiarterial. Ok? Isso aqui é o paciente. Qual que é a intervenção? Você tratar apenas a artéria culpada contra você tratar a artéria culpada e as outras artérias. Isso é intervenção e controle. E o que você quer de desfecho? Ver se isso impacta na morte cardiovascular e no infarto. Por quanto tempo? 3 anos. Toda pergunta pico que você tem na sua cabeça, ela é formatada para os estudos. E é fácil de vocês verem isso através dos abstracts, tá? Se você entender que na faculdade você faz perguntas básicas e a hora que você chega na clínica você faz perguntas clínicas, você vai entender que a base tinha que estar muito bem formatada na sua faculdade, para que você não venha mais perguntar qual que é o mecanismo fisiopatológico do tripanossoma vir atacar o miocárdio, e sim começar a perguntar qual o teste diagnóstico, qual intervenção que você quer ter para o seu paciente. Isso é pergunta PI. Então, elaborar a pergunta é o primeiro passo, e aí você tem que ir atrás da estratégia de como buscar essa evidência. Tem muita gente. Vocês têm que começar a entender isso. Primeiro que existem os sumários. As pessoas acham que ir atrás do sumário é suficiente, tá bom? Sumário é como se fosse um grande resumo. SBC lança as diretrizes. O UpToDate tem um resumo de várias patologias, quase todas. Mas isso não é o suficiente. Isso aqui é o resumo, gente, tá? Existem diversas outras fontes de informação que fazem a base desse resumo. Você tem, por exemplo, as revisões sistemáticas e meta-análise. A Cochrane é uma das entidades que produz grande quantidade de meta-análise. Você tem os artigos primários que são lançados nas grandes revistas. E você tem que entender o que é fator de impacto, até para você poder entender qual é o rigor científico de cada uma dessas revistas, quais são mais confiáveis, quais são menos confiáveis, quais são os estudos mais robustos e menos robustos. Você vai ter que entender que isso você pode procurar de forma individual no PubMed, e o PubMed ele tem uma série de operadores, descritores, modelos de busca que você tem que entender para você saber aonde você vai chegar e como chegar àquele estudo que você precisa para aquela resposta. Você tem uma série de metabuscadores que facilitam essa busca, seja o Access ou outros, e você pode criar sistema de alertas, gente, aonde esses artigos chegam no computador de vocês toda semana ou todo mês, para que vocês mantenham a atualização médica no tema que vocês têm interesse. E mais, se vocês realmente quiserem ter conhecimento, você vai até atrás do Clinical Trials para saber quais são os estudos que estão sendo formatados para a evidência que vai vir à frente, que ainda não foi publicada. Tudo isso nós vamos criar na cabeça de vocês para que vocês possam selecionar a fonte de evidência e definir qual que é o conhecimento que existe em relação àquela pergunta pico de vocês. Mas isso não é suficiente.
Porque você tem que ter capacidade de analisar essa evidência. E é difícil, gente. Porque depois de analisar, você ainda vai tomar uma decisão, que é compartilhar com o seu paciente. E depois que você aplicar, você tem que saber se deu certo ou não, que é mensurar o resultado. Olha como é que você tem que ter uma prática responsável ao longo da vida. E mais do que isso, tudo isso tem que ser feito dentro de um conceito que a gente chama de just time in learning, quer dizer, no momento correto de aprendizado, que é quando você enfrenta os problemas. Sabe por quê? Se você faz isso, isso é relevante para você, é relevante para o paciente, e mais que isso, fica mais fácil de você memorizar e mais fácil de você mudar o seu comportamento. Estudem o tempo inteiro, particularmente quando as dúvidas aparecem, gente. E mais que isso, não adianta só estudar. Você tem que saber como é que você está guardando esse conhecimento para ter fácil acesso. Aqui uma simples lâmina do meu computador, onde eu vou guardando cada uma da evidência de uma forma organizada, para que depois eu possa ter um fácil acesso. Eu vou ter dúvida o tempo inteiro, gente. Todos os dias, a todos os momentos. E eu tenho que ter fácil acesso àquilo que eu já estudei, àquilo que eu formatei. Para isso, eu tenho que estar organizado, inclusive na forma com que eu coloco essa informação dentro do meu computador. E aí vem mais um conceito, gente. Para que vocês continuem desenvolvendo essa capacidade profissional do estudo autodirigido, vocês têm que entender das palavrinhas difíceis, mas que são mágicas de estatística. O que é isso? A estatística ela pode ser descritiva, probabilística, inferência. Descrever, gente, é simplesmente você organizar e apresentar o dado. Ter ideia probabilística é você quantificar aquilo que a gente chama de incerteza. E a inferência, você quantifica o resultado. Exemplo simples para vocês, tá? O que é descrição? Essa tabelinha. Se você não entende o que é média, desvio padrão, mediana, quartil, percentis, gente, você bate o olho nessa tabela, você não entende o que é essa tabela. Se você não entende o que é essa tabela, você não entende a caracterização dos pacientes que entraram, por exemplo, no estudo. Se você não entende o que é probabilidade, você não entende o que é incerteza. Você não entende que a vida toda a gente trata de incerteza. Quando você entra no avião, não existe certeza que você vai chegar no ponto aonde você quer chegar. Quando você trata o paciente, você não tem certeza qual que é o resultado da sua intervenção. E a gente tem que quantificar essa incerteza. E a probabilidade expressa em números quantifica. Quer um exemplo simples disso? NNT. O número necessário para tratar é uma forma de você vir a quantificar a incerteza que você tem daquela sua intervenção. Não existe NNT de 1. Eu apliquei a intervenção, o paciente, obrigatoriamente, todos se beneficiaram. O NNT nunca é 1. E vocês vão entender esse pensamento probabilístico ao longo das nossas aulas. E isso está expresso nos estudos, gente. Aqui está a pergunta pico, desse estudo que eu falei que é o Complete. E a hora que você vai na tabela de resultados, você tem que entender esses termos que nós chamamos de taxas de eventos, são percentis. A medida do efeito e a medida da incerteza, que é o intervalo de confiança. Vocês vão perceber que isso é uma probabilidade de intervenção e de resultado naquela amostra e mais. Você vai ter que entender qual que é o resultado de uma palavrinha que as pessoas não sabem, que é o chamado teste de hipótese, que a gente categorizou como P. Tá? E aí vem, teste de hipótese, ele vai te dar possivelmente um erro do tipo 1 ou um erro do tipo 2, o nível de significância e força do estudo. Grande parte das pessoas não sabe nem o que é isso. O que é o acaso, que é o nível de significância que você colocou naquele estudo e se ele teve força ou não de provar aquele conceito. Se você leu e não entende desse conceito, você não sabe criticá-lo. E não só os estudos que são estudos clínicos. Você tem que também saber as palavras que envolvem os estudos diagnósticos. O que é sensibilidade e especificidade? O que é valor preditivo positivo e negativo? O que é likelihood ratio? Se você não entender essas palavrinhas, você vai pedir exame para o seu paciente e não vai saber interpretá-lo, ok? Além disso, você vai entender que não existe só esse tipo de estudo. Tem uma série de estudos e eles passam por uma fase, que é a fase de formatação da pesquisa. A fase 1, onde eu estou avaliando a segurança, a 2, estou avaliando a eficácia, a 3, eu estou realmente fazendo os trials que vocês veem na New England. Mas não acabou aí.
Tem a fase 4 de efetividade, que é pós-comercialização. Será que realmente aquilo que eu tive de conceito de eficácia, ele veio a ter efetividade? E a segurança que eu provei no estudo fase 3? Se você não entender essas fases, tem gente que começa a aplicar o conceito com um estudo que é lançado no New England ainda em fase 2. Eu estou em fase de formatação daquele conceito de eficácia ainda. Eu não tenho segurança e eficácia definida. E aí vocês vão entender que os diversos estudos, eles passam por 3 grandes categorias. O estudo ele pode ser descritivo, ele pode ser analítico, ou ele pode ser experimental. O que é um estudo descritivo? São os relatos de casos, as séries de casos, a prevalência. A gente está começando a entender as doenças, gente. As explicações, até a hora que a gente começa a observar o fenômeno. Eu estou vendo a relação da variável com o desfecho. Isso não é causalidade, ok? É um estudo observacional, é o caso controle, é a coorte, até a hora onde eu entro realmente na relação de causalidade. É onde eu faço a intervenção e observo o desfecho. Aí que eu tenho estudo clínico randomizado. E a partir daí você começa a entender que existe uma pirâmide. Só que a pirâmide correta coloca a meta-análise ao lado, tá? A pirâmide correta não coloca a meta-análise lá na ponta. Você tem os estudos que eu mostrei para vocês iniciais, que são os estudos descritivos, depois os analíticos e, por fim, o experimental, que é o estudo que realmente vai te dar uma qualidade de evidência mais robusta. Mas tudo isso depende de como é que você formatou o estudo, porque ele pode te dar uma informação errada também, tá? Então, a grande questão que se fala é que quando você vê um estudo clínico, e aí a gente queria botar isso já na cabeça de vocês, a primeira coisa que vocês leram lá o título, e aí existe o abstract, a introdução, os métodos, resultados, discussão, conclusão. Se você perguntar para a Flavinha, lá de Uberlândia, eu tenho certeza que ela não lê a introdução nem a discussão. Ela bate o olho no título, se interessa a ela, ela bate um olho no abstract, vê a metodologia, pergunta, pica o resultado, daí ela vai na metodologia para ela poder criticar a metodologia, ela bate o olho nas tabelas de resultado e ela já sabe qual que é a qualidade do estudo. E sabe por quê? Tenho certeza que Flavinha entende sobre o tema e mais do que isso. Ela entende o que é validade, impacto e aplicabilidade. E ela entende que na validade do estudo, gente, ela passa por essas 10 palavrinhas que são extremamente difíceis. Ela entende o que é a amostra, qual que é a representatividade dela. Ela procura qual que é o critério de elegibilidade, o que entrou e o que não entrou no estudo. Ela entende como é que foi feita a randomização e a alocação do paciente, se houve cegamento ou não do paciente, ela entende o quanto que isso interfere nos vieses. Se o desfecho é um desfecho objetivo, relevante para aquela doença ou não, se é um desfecho intermediário, se é um desfecho clínico, qual tipo de análise foi feito, tá? Se ela fez um cálculo amostral adequado e se ele chegou naquele cálculo amostral para que ele tenha força para aquela hipótese que ele montou, qual tipo de intervenção e as co-intervenções que possam ter influenciado no resultado, qual que é a caracterização do paciente se todos os grupos saíram do mesmo patamar. E, no fim, se houve perda de segmentos, se houve cruzamento, que a gente chama de crossover, se o estudo teve que ser interrompido, que é truncamento precoce, olha a quantidade de palavras difíceis que eu falei para vocês. E se vocês não entenderem de metodologia, você não entende se aquele estudo é válido ou não. E aí você não vai entender impacto. O que é impacto? É a análise do resultado. Qual que foi a medida de associação utilizada? Qual foi o intervalo de confiança que ele teve de resultado? Qual que é o risco relativo e o risco absoluto para que eu possa entender que risco relativo não é igual a risco absoluto? Teve análise de subgrupo? E mais, o que é significância estatística, que é completamente diferente da significância clínica? Tem um monte de estudo que você tem P positivo, desculpa, P significativo, e que parece que realmente é diferente, mas na hora que você olha na prática, as diferenças não fazem diferença na vida do paciente, porque clinicamente não é significativo aquela diferença que foi estatisticamente significativa. E mais, se você tem estudos em que o desfecho primário ele foi neutro, vocês vão ver que tem um monte de autores que vão explorando desfechos secundários, não como exploratórios, mas como decisivos para vocês mudarem a prática. Isso está errado e vocês vão ter que entender por quê.
E mais, tem hora que você faz estudos com desfechos substitutos, achando que obrigatoriamente aquele desfecho substituto ele vai significar desfecho clínico no final. Vocês vão entender que essa relação obrigatória não existe, tá? Porque o sistema biológico é complexo. E no final, você vai ter que pensar num desfecho líquido para o seu paciente que envolve eficácia e segurança. Olha a quantidade difícil de coisas que eu falei para vocês. Magnitude do efeito, tamanho da incerteza, o intervalo de confiança, significância clínica, se você confia ou não no resultado, qual que é o desfecho líquido, e aí você consegue entender se você vai aplicar ou não isso no seu paciente. Isso quando você lê um estudo. E mais, você tem um monte de estudo. E aí vem a revisão sistemática, um monte de estudo. Não é só um estudo que vai definir a sua prática. Se você não entender que existem conjuntos de estudos em que a gente faz meta-análise dos estudos randomizados, 2 estudos observacionais, 2 estudos diagnósticos, entendeu? Meta-análise de estudos, meta-análise de dados individuais, network. Olha a quantidade de palavras que tem só em relação à meta-análise. E aí você aplica a mesma via, que é entender a validade, o impacto e a aplicabilidade. E a via vai no foco, no critério de seleção, no desfecho, na qualidade do estudo. Estou avaliando validade para no final eu bater o olho na estatística, entender o impacto, que é bater o olho naquele chamado de forest plot. Não sei nem o que é isso, Luiz. Tem que entender. Se você não entender, bater o olho no forest plot, entender que ali estão as taxas dos estudos, a força do estudo, a tendência de cada um, a medida de efeito, o intervalo de confiança, a heterogeneidade estatística. Se você não bater o olho e rapidamente entender, você não vai tirar a conclusão correta do estudo. Você vai ler só a frasezinha de conclusão do abstract, que é o viés de quem produziu o estudo e vai achar que aquilo é uma verdade absoluta. E não é. E mais do que isso, gente, não é só de estudo clínico que se faz medicina. Vocês têm os estudos de não inferioridade, também são clínicos, observacionais, a predição de risco, custo e efetividade. Para cada pergunta existe um tipo de estudo adequado. Quais são as mensagens finais que eu gostaria de passar para vocês? E eu acho que eu, pelo menos espero, que eu tenha levantado uma série de dúvidas que ao longo dos próximos 2 anos vocês possam ir respondendo de forma lenta, mas de uma forma correta. Eu adoro essa frase do Renato, gente, tá? Eu não sei de onde que ele tirou. Gente, toda frase que eu falo, eu tiro de algum lugar. Renato também, tá? A gente não inventa a roda. Mas a gente precisa de menos senso comum, gente. Sabe por quê? A gente acha que o pensamento fisiopatológico, aquele entendimento que a gente tem do paciente da doença é suficiente. Não é. E sabe por que não é? Porque o conhecimento de fisiopatologia do ser humano é completamente incompleto. O entendimento da farmacologia nosso é completamente incompleto. A relação, por causa disso, de risco-benefício fica incompleta. A relação dose-resposta do que você está fazendo de intervenção é incompleta. Não basta o pensamento fisiopatológico, tem que testar para ver se realmente aquilo que você pensou é o que acontece no sistema biológico complexo. E aí você vai entender que a tomada de decisão que você está tomando, ela se baseia numa plausibilidade que é extrema, do tipo, o paciente chegou em TV no pronto-socorro, gente, eu não vou testar, dar um choque para desfibrilar, quanto a não dar choque. Não existe esse tipo de teste. Plausibilidade extrema, ok? O paciente chegou, está com gesto, insuficiência cardíaca, não vou testar, dá diurético ou não dá diurético. Plausibilidade extrema. Mas eu tenho evidência direta de um monte de coisa. Insuficiência cardíaca, doença coronariana. Mas eu não tenho evidência para tudo. E aí eu tenho que saber quando aplicar o que eu chamo de evidência indireta, a complacência. Tá bom? E aí a tomada de decisão, ela é feita. Gente, se vocês entenderem que a prática de vocês tem que estar baseada em ética o tempo inteiro, a primeira parte é ética, tá? Entendam um vídeo do Jatene e apliquem aquilo. Se vocês não aplicarem aquilo, não dá para ser médico. Segundo, ela passa por educação continuada, e educação continuada é o resto da vida. Enquanto vocês são residentes especializantes, o preceptor está respondendo por vocês. E depois? Se você não entender de epidemiologia, metodologia e bioestatística, você não vai continuar estudando e entendendo e crescendo com a medicina. Lembrando que o paciente sempre está no centro da sua assistência. E a ele você deve o potencial benefício e não gerar malefício. E para isso, diante dessa ética, você tem uma prática que é uma prática da medicina responsável baseada em evidências. Lembrar que os sistemas biológicos são complexos, e daí você não pode pensar de forma
simplória, categórica. O pensamento ele é multivariado e que conhecer é diferente de ter inteligência, tá, gente? Completamente diferente. Conhecer é você acumular conhecimento só, tá? Inteligência é como é que você lida, gerencia esse conhecimento e faz uma prática assertiva. São coisas completamente diferentes, tá? Elas são complementares, mas diferentes. E as perguntas diferentes, elas geram metodologias de estudos diferentes. Vocês têm que conhecer os estudos de uma forma geral. Se vocês querem ter uma prática médica melhor, vocês têm que pensar melhor, tá bom? Não adianta cercear medicina, tá? Regras em medicina, CFM, não servem para que tenha prática médica melhor. Nós temos que ter um pensamento melhor, formação melhor de residentes especializantes, para que a gente realmente possa impactar o mundo de uma forma um pouco mais assertiva, tá bom? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. Existem diversos cursos que tocam esse tema. Até 2 anos atrás eu falava e tinha um curso sobre isso. Tem cursos na internet. Vários dos preceptores de vocês são pessoas que entendem muito desses conceitos. Aproveitem, tá? Aproveitem não só a residência, a especialização, mas aproveitem esse programa que foi criado para vocês. Tá bom? Obrigado. Luiz, o Haldner vai deixar eu falar. Excelente. Essas discussões, né, essa base, eu acho que é importante até para a gente criar uma inquietude, né? Porque eu acho que nós só vamos aprender de verdade a hora que a gente for inquieto, né? A gente tem que ser curioso e inquieto para a gente aprender na vida. E se você quer fazer isso, você tem que fazer de uma forma. Você tem alguns passos a seguir, como o Luiz falou, para que você consiga buscar na literatura condições ideais. Porque às vezes a gente fala assim, não é só eu ler o New England que o que está no New England é bom, e nós vamos ver que nem sempre o que está no New England é bom. E pode ser que alguma coisa que não esteja numa revista de tão alto impacto seja um artigo bom. Então a gente tem que saber ler e interpretá-lo para a gente ter uma visão mais adequada e um aprendizado mais adequado. Antigamente a gente lia o Brownwald e era o suficiente para a gente estar bem atualizado. Hoje a edição do Brownwald que sai já tem várias coisas desatualizadas, porque a gente tem acesso aos artigos que saíram no último ano que não estão lá ainda. Então, o livro é importante, eu falo que na residência a gente tem que estudar o Brownwald, nossa Bíblia, mas você tem que aprender os outros também, porque senão você vai estar sempre um pouco atrás. Alguma pergunta? Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Aí eu tô aqui. É, Tudo certo? Bom, eu queria só ressaltar uma coisa, né? Essa parte de estudos é sempre muito complexa para a gente, principalmente quando a gente entra na residência, tem um monte de artigo para ler, várias atualizações, a gente se atualiza e no outro dia já não está tão atualizado. Então, assim, essa parte de avaliar os estudos é muito complexa, até para montar aulas e tudo mais. Eu já vi várias aulas aqui e algumas coisas que eu percebo que na medicina que às vezes a gente não pode levar tanto ao pé da letra, consideração do valor de P, né? A gente sabe que o P, ele mostra a significância do estudo, né? Então a gente sempre vai procurar um P menor do que 0,05. Mas nós sabemos que alguns estudos têm algumas relevâncias e eu queria que vocês comentassem sobre isso. Quando a gente deve levar ao pé da letra essa definição, ou quando a gente às vezes tem que ser um pouco mais crítico e considerar a ideia daquele estudo, mesmo às vezes o P não sendo inferior ao que a gente esperava. Fredão, vamos deixar a Flavinha falar? Flavinha tá aí? eu acho que a Flavinha não está. Flavinha não tá? Acho que não. Fredão, vamos fazer um resuminho rápido do P, porque as pessoas confundem muito, né? Pode ser com você, porque, ó, P é significância estatística, o que ele significa, que é uma resposta dicotômica. O grande problema deles acharem que o estudo é P, é só isso, que tem significância. E a diferença de significância estatística para significância clínica? Ah lá, Fredão. Então vamos lá, que essa é uma ótima pergunta e que sempre dá confusão. Na verdade, o valor de P é uma análise estatística
que colocaram 5% como a possibilidade de você ter, né, ter encontrado uma diferença que, na verdade, ela não existe. Então, se você colocou 5%, isso foi categorizado nisso, mas podia ser 2, 10, 20%. Uma coisa que as pessoas fazem confusão é que é o seguinte, o valor de P para aquele estudo, ele depende do cálculo amostral, do método estatístico que você resolveu fazer. Então, se você pegasse a mesma população e usasse uma metodologia diferente, o P ia ser calculado de forma diferente. Então, isso é uma coisa que tem que ter ciência, porque a gente fica muito parado no estatisticamente significativo, né? Então, o valor de P ele está só me dizendo o seguinte: nós achamos um valor extremo a ponto de achar que o acaso ele é menos provável de ter influenciado aquele resultado. Mas o P não é tudo. Vou dar um exemplo. Você pode fazer um estudo de controle de hipertensão arterial sistêmica. E aí você acha uma diferença entre os grupos de 2 milímetros de Hg. E isso, devido ao tamanho da sua amostra, do cálculo estatístico que você usou, acha uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Isso é clinicamente relevante? Isso não é clinicamente relevante. Então, apesar de estatisticamente ter sido diferente os grupos, ter 2 milímetros de Hg diferente de um grupo para o outro, você não tem relevância clínica nenhuma. Isso serve para hemoglobina glicada e serve para vários exemplos que a gente tem na prática clínica. Então, acho que mais ou menos é isso, para não confundir mais do que explicar. Você quer completar, Lúcio? Ailton, você entende bem que o P, que o Fred falou, é um método estatístico para mostrar que é diferente os dois grupos? Você está aí com a gente? Não estou te Sim, vendo. eu tô vendo aqui, sim. Sabe por quê? A hora que você faz a pergunta, que é o teste de hipótese, é pico, né? Paciente, eu intervir, fazer aquela intervenção contra não fazer a intervenção, você parte de uma hipótese nula. A hipótese nula é intervir ou não intervir, não muda nada, ok? Só que existe uma hipótese que é alternativa, que é de que um pode ser diferente do outro, ok? O P é um método estatístico que foi criado para mostrar que o acaso não interferiu, ou que tem a menor probabilidade do acaso ter interferido para a diferença dos dois. E a gente definiu como 5% como sendo uma chance razoável de acaso, tudo bem? E o P é um valor extremo, quer dizer, quando ele é menor do que 0,05, a resposta é dicotômica. Nesses 5% que você colocou como nível de significância, ele mostrou que possa ser significativo a diferença entre os dois. P de 0,0001 é diferente de P de 0,04? Não, é dicotômico. Só mostrou que é diferente. Tudo bem? O impacto, ele não vem pelo P. O impacto vem pela diferença absoluta entre os dois grupos. E é aí que você calcula o NMP. E essa diferença, como o Fredão falou, vou voltar a falar, gente, um monte de estudos tem P significativo, mas ele não tem diferença clínica para o seu paciente. Tá bom? Não resumam a leitura do estudo ao P. Tá? Correto, Fredão? Luiz, Marcelo, tudo bom? Ei, Marcelo, tudo Na bem? sala de aula a gente está meio diluído. Olha só, gente, não sei se me cabe falar assim, de um método, de um modo muito simplório, até para vocês entenderem que só o P não é suficiente. Eu vou dar um exemplo aqui. Paciente que faz atividade física, você acha um P menor que 0,05 nos pacientes que tem um IMC menor. Ah, mas essa relação ela tem força? Será que não existem outros fatores que podem estar alterando esse resultado de IMC menor, tipo dieta? Então, só o P ele não é suficiente para a gente ver a força dessa associação. Tá? Então, é para vocês entenderem que P não é... P é só o início da nossa análise. Isso aí. Então, o P é uma premissa estatística dentro daquele que você calculou lá para aquele estudo. E não necessariamente está dizendo que um grupo é diferente, como o Luiz disse. E lembrando que uma coisa que o Luiz falou que é muito importante é que a hipótese nula é a verdadeira até que você prove o contrário. Por isso que esse sarrafo é mais alto. E tem que ser alto, né, Fred? Gente, trabalha na cabeça de vocês que a hipótese nula, ela sempre é verdadeira, tá?
E aí, Ailton, tem um conceito mais legal do que isso, que se você entende o teste de hipótese, começa a entender um pouquinho dessa metodologia estatística, que é o P, você vai entender do cálculo amostral, aí você vai ver que todo estudo ele tem chance de erro tipo 1 e tipo 2. Ele pode ter tido o resultado ao acaso ou não ter tido força. Nenhum estudo tem 100% de força. E nenhum estudo ele afasta por completo o acaso. Entendeu? Então, aí você começa a entender que os estudos eles te dão uma ideia de conceito, de probabilidade. Tudo bem? Vamos lá, gente. Nós temos mais 10 minutinhos para acabar de discutir. Isso, se vocês quiserem, tem que fazer curso, estudar, ler, senão vocês não vão conseguir desenvolver esse tipo de pensamento, tá? Ô Luiz, fecha os áudios. Você começou a falar da sua aula da parte ética, né? Eu acho muito interessante o que tem acontecido com a medicina hoje, com a comercialização. Tem muito charlatão pela internet e muito paciente nosso chega com um tratamento muitas vezes otimizado, saiu do hospital e quando ele retorna numa consulta ambulatorial, por ter tido acesso a vídeos, a informações fajutas, informações falhas de profissionais que muitas vezes estão fazendo um desserviço, sem ligar muito para a ética, eu acho que esse tipo de introdução que você deu e a nossa prática, nosso papel é mostrar para os nossos pacientes e para a população geral como que é o caminho das pedras para uma medicina boa, para uma prática boa que vai trazer benefício para ele. Então, saber, né, como funcionam os estudos, saber a validação, trazer para a nossa prática só estudos robustos, é essencial que a gente faça o caminho contrário do que está sendo feito por aí. Então, muito legal vocês estão apresentando isso para que a gente possa fazer o contrário do que está sendo feito, né? A gente trazer realmente informação de qualidade e trazer saúde de qualidade para a nossa comunidade. Pedro, eu vou até aproveitar para o que você está falando, mas eu vejo assim, os pacientes e os médicos, esses que você citou, eles não são muito diferentes. Porque assim, é muito mais fácil você não estudar. E é muito mais fácil você fazer a coisa fácil. Então, eu vou dar um exemplo. O paciente teve um infarto. Você falar com ele que ele tem que tomar aquele monte de remédio, tomar estatina, tomar dupla antiagregação plaquetária, inibidor da ECA, beta-bloqueador, que já mudou a ciência no ano passado, etc., do que chegar um cara e falar assim, não, assim, não precisa tomar remédio nenhum. Toma frita no óleo de coco, faz não sei o quê. Isso é mais gostoso de escutar, entendeu? E aí, muitas vezes, você fica entre o certo e o ser feliz, né? Eu sou muito mais feliz se eu não precisar tomar um monte de pílula. Só que isso é o correto a fazer? Então, muitas vezes, você vai estar nesse dilema. E eu e o Luiz conversamos muito, o Aldner também, de que essa é a função da sociedade também, a gente levar essa educação não só para os médicos, mas vocês viram como é complexo, às vezes, você aprender a estudar e você realmente ter uma prática baseada em evidência, do que ser muito mais fácil você ver um videozinho no YouTube e passar a aplicar aquilo. É muito mais simples. Aquilo é muito mais palpável. E com um monte de faculdade de medicina que abriu agora, o que você acha que é mais provável? O cara ir atrás de uma coisa que é difícil ou ele fazer um curso de final de semana que é muito fácil e aplicar isso ganhando dinheiro? Então, assim, agora é a nossa função como sociedade, também como médico, da gente orientar a população de que a gente não faz a coisa difícil porque é mais legal fazer difícil, porque a gente quer fechar um mercado. É porque é o correto a fazer. Mas isso é educação mesmo, isso é mudança cultural e toda mudança de cultura é mais complexa. Só pegando gancho nessa discussão, pessoal, posso falar? Vai, Lu. Claro, Lu. Eu queria falar, por exemplo, né, gente, a gente enfrenta bastante questionamento hoje em dia. Eu acho que com a acessibilidade à informação, muitas vezes nós respondemos muito mais questões. E a questão, por exemplo, eu vou citar uma aqui da anticoagulação, né? A questão do risco, benefício, o paciente sempre questiona, mas eu vou tomar um remédio para afinar meu sangue, e se eu tiver um acidente, e se isso, e se aquilo. E aí a gente mostrar na prática para ele o que a gente lê nos estudos, né? Eu acho que muitas vezes hoje, para enfrentar esse charlatanismo que está aí, é mostrar para ele, olha,
o que que mostrou pra gente? Esse remédio é melhor por isso, porque a gente vai ter esses benefícios. É uma certeza absoluta? Não. O senhor pode estar no grupo que vai ter mesmo um evento adverso, que vai ter o sangramento, a gente vai te acompanhar de perto para tentar minimizar esse risco, mas não é isento, né, é uma probabilidade. Então é tentar, às vezes, extrapolar, mostrar para o paciente, né, essa arte da incerteza e da probabilidade, que é com isso que a gente trabalha também, para vencer o charlatanismo, porque é mais fácil seguir o que manda fazer tudo que é facinho, né, tranquilo. Lu, pegando um gancho no que o Fred falou, o Luiz, que você falou também, uma coisa que me marcou minha formação acadêmica, eu era R1 em clínica, e já pensando em fazer cardio, eu fui num evento de cardiologia, lançamento na época do estudo Copérnicos, e falando sobre o beta-bloqueador, o carvedilol na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou seja, foi uma coisa assim fantástica, né? E eu lembro que, mostrando os primeiros estudos, uma senhora levantou, ela falou assim, tá, mas eu tenho 5.000 pacientes que têm insuficiência cardíaca já diagnosticado e tratam com propanolol e estão super bem. Então, assim, nós temos que fazer a prática da boa medicina, isso que o Luiz colocou, ponderou muito bem a ética, o respeito ao paciente, procurar seguir os estudos que fazem a opinião formada na medicina e não aquela medicina baseada em minha experiência. Então, nós temos que seguir que é o nosso tema, né? Residência em cardiologia baseada em evidências, ou seja, quais são as evidências para me seguir o caminho à esquerda, ou à direita ou ao centro. Ou seja, nós temos que ter um norte. Qual é o nosso norte? A prática da boa medicina. E o Patrus fala isso muito bem. Marcélia. Oi, Luiz. Então, Olha, uma residente nossa aqui, a doutora Flaviane, pediu para explicar sobre o NNT. Eu não sei se vai ter tempo hábil, mas pelo menos acho que preconceito a gente tem, né? Para cálculo, a gente vai ter que falar de risco relativo. Então, assim, o seu Fred, né, que tem muita propriedade, colocar isso para a gente. Marcelo, posso falar, Luiz? O pode, NT é simples de calcular, assim, né? Porque a gente vê um número e acha que é complexo. Na verdade, o que nada mais é que o NT? Você pega a diferença entre o risco absoluto. Então, vamos supor que num estudo o risco absoluto seja de 10, que é o evento, e aí é o evento que você escolheu. Pode ser morte, infarto e AVC, por exemplo. E no grupo de intervenção teve 5. Então, a diferença entre eles foi 5. O NNT nada mais é do que 100 dividido pela redução do risco absoluto. Então, nesse caso, você teria um NNT de 20. Então, assim, você vai calculando de acordo com isso. Na verdade, Flaviane, o NNT é o número de pessoas que você precisa tratar para evitar o evento. Teoricamente, teria que ser em um ano, é o que, assim, corretamente a gente espera dos estudos. Eu não sei vocês, mas eu tenho visto muitos estudos até publicados em grandes jornais que fazem, vamos dizer assim, não sei se eu estou correta, gente, vocês me corrigem se eu estiver errado, uma maquiagem, colocam, às vezes, aí aquele NT está em 3 anos. depende do tempo de segmento do estudo, Marcela. Ah, Então, por exemplo, o Complete Trial, o NNT é de 3 anos. Que em 3 anos, que foi o tempo de segmento médio, entendeu? Da curva de Kaplan-Meier, e aí você tem as taxas de eventos em 3 anos, tá? Aí você vai pensar naquele N para 3 anos, entendi. entendeu? Gente, é E Se importante. você quiser ver por ano, isso aí tem uma outra forma de fazer o cálculo. Você tem que pegar as taxas de eventos no primeiro ano. Quanto menor esse NNT, maior o benefício que o paciente vai ter de receber aquele tratamento. Isso. E aí é importante dela entender que aí vem o pensamento probabilístico, né, Fred? E da incerteza, porque vou dar um exemplo, tá? Ali você tem uma taxa de 10% no grupo que foi controle, 7% com a intervenção. Primeiro que a hora que você vê a curva, você vê que a intervenção teve paciente que morreu. Quer dizer, intervir não protegeu todos os pacientes. Tudo bem? Qual que foi a diferença? Não foi 3%? 10 para 3? Diferença absoluta? A hora que você joga isso naquela formulazinha simples, isso dá um NNT de 33, ok?
que é 33? Eu tenho que tratar 33 pacientes para que um tenha o benefício da intervenção. Aí você fala assim, os outros 32, Luiz. Ô, gente, eles vão ter o desfecho, a história da doença, independente de você estar intervindo ou não. Ela fala assim, nossa senhora, então medicina é muito difícil. É. E a razão pela qual você tem que somar boas atitudes, porque uma intervenção só isolada não muda a vida do paciente. Então, Haldane, eu estou tratando, por exemplo, um paciente, tem que tratar obesidade, sensação de tabagismo, diabetes, prevenção, entendeu? A doença de base. Você vai ter que juntar, né? O Haldane fala isso o tempo inteiro. Você junta um monte de intervenções benéficas para que no final você vá achatando essa curva. Tudo bem? Pensamento probabilístico. É um exemplo, Pedrão, é um aí vai exemplo, lá. né, Luiz? Por exemplo, angioplastia primária, né? Então, você vai fazer uma angioplastia primária no infarto, todo mundo acha que você fez angioplastia primária, você salvou o paciente, né? Tem pacientes que não vão ser submetidos à angioplastia primária que vão sobreviver, e tem pacientes que vão ser submetidos à angioplastia primária e vão morrer. Então, assim, ela é uma ótima intervenção, tem um NNT excelente no infarto com supra, mas ele não é o fator definidor entre salvar e viver e morrer. Então, assim, é essa parte que a gente tem que entender. Porque tem outros fatores que vão definir o risco do paciente, não é ser submetido à angioplastia primária. Depende se o paciente teve infarto anterior, se o infarto dele foi inferior, tamanho do infarto, quanto tempo que eu abri a artéria. Então, como o Luiz falou muito bem, é multivariáveis para definir um desfecho. Então, não é só uma intervenção que vai fazer isso ser diferente. Pessoal, vamos fechando? Mais 2, 3 minutos. Pedrão, você está aí ainda, não está? Sim, Falou da ética. Não estou falando só dos charlatões, né? Você já viu A Máfia da Dor? Na Netflix? não, ainda não. Eu fortemente recomendo a todos vocês ver tem um seriado e tem um documentário, Máfia da Dor. Aí você vai ver isso de uma forma potencializada, como é que é a relação espúria que existe entre médico, indústria e o coitado do paciente no final da linha. Aí você fala assim, isso não acontece, acontece, tá? Acontece, acontece. Não existe jantar de graça, não existe caneta de graça. Não existe, gente. Cuidado, tá? Leia, vem o filme, Máfia da Dor. Dói quando você vê, tá? É verdade. Pessoal, vamos fechar, até porque são 8h30, né? Então nós falamos aí de ética, revolução do conhecimento, número gigantesco de estudos que vocês vão ter que olhar. Gente, cada semana que entrar ali em abril, vocês vão ver que eu vou mandar alguns estudos do nosso grupinho de WhatsApp, tá? Por enquanto nós não mandamos. Vai ver que eu vou mandar um monte de coisa. Aí vocês vão falar assim, toda semana são esses 8, 10, 8, 10, 8, 10. Como é que eu faço? Tem que desenvolver capacidade de entender epidemiologia, bioestatística e metodologia científica, porque você tem que bater o olho rápido nisso, entender o conceito, ser crítico, absorver o conhecimento que é necessário, que se você for ler palavra por palavra, você não dá conta de se atualizar. Tá bom? Então, invistam um tempo de vocês nisso, gente. Sério, invistam. Vale a pena. Tá bom? E invistam um tempo de vocês no programa de medicina que nós criamos na formação de vocês, que é o programa de cardiologia baseado em evidências. Tá bom? Perdão, você que foi o moderador, você que fecha hoje. Obrigado pela presença, tá, pessoal? É só agradecer, parabenizar, né, Luiz? Eu acho que essa aula serve para gerar uma inquietude, que eu acho que é importante para quem quer aprender. E essa é a nossa função também, né? Gerar uma inquietude, querer aprender mais, sair da zona de conforto, que é isso que vai fazer vocês terem uma prática daqui a 2 anos, 1 ano, quando vocês terminarem a residência, vocês conseguirão aprender sozinhos, ou chegar a conseguir o conhecimento, e aí a discussão é em outro patamar, né? Eu e o Luiz, a gente discute quase todo dia alguma coisa, só que a gente já interpretou, e aí a gente vai discutir o que a gente acha que está correto ou não está correto em cada dado, e eu acho que isso faz a diferença. Então, assim, bom dia a todos e até a próxima semana.